Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham este nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Nesta terça-feira da segunda semana da Páscoa, vamos refletir sobre a primeira leitura que é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 37. Esse texto, que é bastante conhecido, contém o segundo sumário, o resumo descritivo da vida da primeira comunidade de Jerusalém. O livro de Atos apresenta 3 sumários descritivos desse tipo. O primeiro está no capítulo 2, versículos de 42 a 47. O segundo é este lido na liturgia de hoje. E o terceiro está no capítulo 5, versículos de 12 a 16. Alguns autores intitulam esses textos de retratos da comunidade. E de fato o são, porém mais como um ideal de comunidade do que propriamente como relatos de experiências do passado. O segundo destes retratos, que corresponde à leitura de hoje, possui um significado ainda mais expressivo, porque não apenas descreve a vida da comunidade, mas também dá um exemplo bem concreto de quem abraçou aquele estilo de vida. É o exemplo de Barnabé. Ele é o primeiro personagem fora do grupo dos 12 a se destacar no livro de Atos, antes mesmo de Estevão e Filipe, que terão um papel decisivo nos capítulos de 6 a 7. O autor pretende fazer de Barnabé o instrumento de ligação entre os 12 e Paulo posteriormente, bem como a ponte entre a Igreja de Jerusalém e a missão fora de Israel, já que ele vai acompanhar Paulo em sua primeira viagem missionária, descrita nos capítulos 13 e 14 de Atos. E, para evidenciar ainda mais a sua importância, Paulo vai citá-lo em algumas de suas cartas como um de seus colaboradores. Portanto, trata-se de um personagem de grande importância para as comunidades das primeiras décadas. Quando o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito, já no final do primeiro século, o movimento cristão já tinha passado por muitas transformações, distanciando-se, de certo modo, do estilo de vida que Jesus viveu e do modelo de comunidade pensado e sonhado por ele. Era preciso, então, recuperar o projeto de Jesus. E Lucas, o autor de Atos, procura fazer isso, recordando a experiência da primeira comunidade, mostrando os efeitos concretos da ressurreição na vida dos primeiros cristãos como um estímulo para as comunidades da sua época e de todos os tempos nunca se distanciarem do projeto de Jesus. O que está em evidência nesta leitura de hoje, portanto, são os frutos da Páscoa, os efeitos e consequências da ressurreição de Jesus na vida das pessoas e da comunidade cristã. E a primeira característica de uma comunidade que tem fé no ressuscitado e aceita o projeto de Jesus como viável é a partilha, é a comunhão de bens. É isso que o texto ensina logo no primeiro versículo. Isso quer dizer que egoísmo, ambição, indiferença, acúmulo são coisas incompatíveis com a mensagem e a praxis cristã. A expressão um só coração e uma só alma, que talvez seja a mais marcante de todo esse texto, indica a intensidade da comunhão que deve unir os membros da comunidade. Lá em Deuteronômio capítulo 5, aliás, capítulo 6, versículo 5, Israel é motivado a amar o seu Deus com todo o coração e com toda a sua alma. E o autor de Atos ensina que é com o coração e a alma
que os cristãos devem viver unidos entre si, ou seja, com as mesmas faculdades com as quais se deve amar a Deus. Temos aqui uma clara indicação do mandamento do amor a Deus e ao próximo, como Jesus ensinou, sendo plenamente vivido na comunidade. E uma vida assim é o maior testemunho da ressurreição de Jesus, como faziam os apóstolos. Isso gera igualdade a ponto de não ter mais pessoas necessitadas ou carentes na comunidade. A partilha e a solidariedade tornam concreto o projeto de Jesus. Uma comunidade igualitária, onde tudo é colocado em comum. Os apóstolos lideram esse projeto, mas não o realizam sozinhos. Cada pessoa, cada membro da comunidade deve contribuir à sua maneira. O exemplo de Barnabé é ilustrativo. Com ele, o autor indica que este projeto é realizável, é viável. Jesus tinha ensinado a partilhar e tinha também apresentado o apego aos bens e o acúmulo como impedimentos à participação no reino de Deus. E esta leitura mostra o reino em seu pleno desenvolvimento. Por isso, deve ser espelho também para as comunidades de hoje. Se tem partilha, solidariedade, comunhão de amor e de bens, é uma comunidade pascal. O ressuscitado está presente. Por outro lado, sem estes elementos, a comunidade não é pascal. Podem até falar o nome do ressuscitado, mas ele não passa de um ídolo ou de um fantoche. Que cada comunidade, portanto, seja porção do reino, onde o testemunho do ressuscitado seja evidenciado pelo sinal mais concreto da sua presença, o amor que se faz comunhão, através da partilha e da solidariedade.